Deus separou esse momento para nós. Amém? Glória a Deus. Deus é fiel. Quando Deus me entregou essa palavra, eu fiquei muito feliz. Eu estava num momento assim, em cima da esteira, sabe? Coisa rara de se acontecer. E Deus começou a falar ao meu coração sobre céus abertos. Deus começou a falar comigo sobre céus abertos. E Deus, nós temos vivido dias abençoados em Lagoinha San Diego. Nós temos vivido dias cheios da presença de Deus. Nós temos vivido realmente céus abertos. E é uma alegria poder compartilhar essa palavra com você. Porque nós ouvimos muito terror do mundo. Hoje a gente liga o jornal, liga a TV, parece que vai escorrer sangue pela tela. Só o sangue do Cordeiro, é só desgraça, é só dificuldade, é guerra. É aquilo que a Bíblia diz que seria os últimos dias. Mas quando Deus começou a falar comigo sobre céus abertos, Deus, como assim céus abertos? Explica. Fala com teu servo, que teu servo não está entendendo na totalidade ainda. E Deus começou a falar comigo assim: Max, existe céus abertos sobre a minha igreja. A minha igreja tem acesso a mim. Não existe nada que possa impedir a oração de um crente chegar até a mim. Não existe nada que possa impedir a adoração de um cheio do Espírito Santo de chegar até o meu coração. E amém, Senhor, eu entendo. Eu recebo essa palavra. E eu quero trazer para você nessa manhã essa palavra. E eu queria que você dissesse para a pessoa que está do seu lado assim: existe céus abertos sobre a sua vida. Fala mais uma vez: existe céus abertos sobre a sua vida. Aleluia, Deus, aleluia. Feche seus olhos nessa manhã, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Deus, aqui estamos nós, Senhor. Deus, nós estamos no melhor lugar dessa terra, que é na Tua presença. Pai, nós viemos para este lugar nessa manhã de corações abertos, porque nós queremos receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós. Eu sei que o Senhor preparou algo sobrenatural para essa manhã. Deus, e por isso nós te pedimos. Deus, derrama sobre nós. Fala conosco, Deus. Deus, que diminua eu para que o Senhor cresça neste lugar. Não é sobre um homem, não é sobre a placa de uma igreja, mas sobre aquela unção que o Senhor prometeu, que nos últimos dias o Senhor derramaria sobre nós o Teu Espírito Santo. Deus, então nessa hora nós reivindicamos o Teu Espírito Santo, o Teu fogo, a Tua unção, o Teu sangue, a Tua glória, a Tua graça, o Teu poder, tudo aquilo que o Senhor tem, nós reivindicamos nessa manhã. E te pedimos, Deus, desce sobre este lugar com graça, favor e misericórdia do céu, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor, Ele está neste lugar. Eu queria que você abrisse sua Bíblia junto comigo em Atos, capítulo 16. Nós vamos ler apenas um versículo, que é o versículo 25. Atos, capítulo 16, versículo 25. Quem tem Bíblia aí? Quem tem Bíblia no telefone celular? Amém. Quem tem Bíblia física? Isso aí, é isso aí, Marcão. Ó, o povo tá crente, em nome de Jesus. É isso, irmão. Crente lê a Bíblia todo dia. E a tecnologia nos deu acesso a isso. Carregar assim, ó, no bolso, a palavra de Deus. Ah, pastor, é difícil carregar a Bíblia no trabalho. Está no telefone, irmão. Tem um minutinho, abre a Bíblia e vai ler. Não vai ficar rolando Instagram, não. Feed de Instagram, não. Vai ler Bíblia. Vai comer Bíblia. Os tempos estão findando. Quanto mais você buscar, mais você vai ter que buscar. Essa é a verdade. Quanto mais nós buscarmos, mais nós buscaremos. Não vai ter fim. A torneira de Deus está aberta, o céu de Deus está aberto sobre este lugar. Em nome de Jesus. Atos capítulo 16, versículo 25, vai dizer para mim e para você, que por volta da meia-noite,
Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Vamos ler junto esse versículo, em nome de Jesus? Vamos lá, no 3. 3. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. Irmãos, quando eu li esse versículo, e esse capítulo de Atos 16 é muito importante para mim, porque Atos 16 vai falar comigo sobre chamado, e é onde Deus começou a falar comigo sobre chamado. Lá no início do capítulo, a gente vai ver que Paulo, ele decide fazer uma viagem. Ele está em uma localização, Deus o usou naquele lugar e ele decide ir para outro lugar, mas ele é impedido pelo Senhor. A palavra de Deus vai dizer que Paulo é impedido pelo Senhor de fazer a viagem que ele queria. Por quê? Porque Deus tinha algo preparado para Paulo. E estava Paulo, Silas e Timóteo resolve seguir a Paulo. E quando Paulo está indo em viagem, o Espírito Santo o impede. E quando Paulo está dormindo, o Espírito Santo dá a ele um sonho. Deus dá a Paulo um sonho de uma visão de uma mulher chamando: passa a Macedônia e ajuda-nos. Isso é um chamado de Deus. Isso é um chamado de Deus. Paulo está recebendo um chamado. Paulo já praticava aquilo que Deus tinha para ele. Mas Paulo recebe um chamado específico de Deus, de passar a Macedônia e ajudar aquele povo da Bitínia. E esse capítulo, como eu disse, é muito importante para mim por falar do meu chamado. É onde eu leio sobre o quanto Deus me chamou, ao que Deus me chamou. Deus me chamou para deixar New Jersey, para passar por Orlando e chegar em San Diego. E para mim foi muito maravilhoso isso. Porque quando eu ouvi essa história, eu falei: mas Deus, eu não estou na Macedônia, eu não estou num lugar abençoado. Eu estou em New Jersey é bênção para a minha vida. Mas Deus tinha algo muito maior para mim. E eu creio que Deus tem algo muito grande para a sua vida. Deus não te tirou de onde você estava e trouxe para San Diego em vão. Deus não mudou a sua geografia em vão. E eu quero dizer para você nessa manhã: entenda aquilo que Deus tem para você em nome de Jesus. Mas a verdade é que a gente vai voltar aqui para a pregação, e eu quero falar com você sobre céus abertos. Paulo e Silas estavam presos, depois de passar a Macedônia e realizarem milagres, pelo nome de Jesus. Paulo e Silas, eles encontram com uma menina que tinha um espírito de adivinhação, e eles oram para aquela menina, e aquela menina é curada, ela é liberta daquela situação, mas os donos daquela menina, aquela menina era serva de alguns homens que ganhavam dinheiro com o espírito de adivinhação daquela menina, homens que eram injustos, homens que não validavam aquilo que Deus tinha para eles, homens que estavam inspirados naquilo que Satanás estava deixando usar a vida deles. Deixa eu dizer uma coisa para você, e eu quero parar aqui para pregar para você nessa manhã: entenda aquilo que Deus tem para você, não é o natural, não é espírito de adivinhação, existe espírito de profecia do céu nessa casa. Em nome de Jesus, receba isso. E aqueles homens usavam aquela menina dessa forma. Paulo e Silas, tomados pelo poder de Deus, homens cheios de Espírito Santo, oram e aquela menina é liberta. Não satisfeitos, aqueles homens se levantam contra Paulo e Silas. E aqueles homens tinham dinheiro, tinham uma situação. E eles arrumam a maneira de encarcerar Paulo e Silas. Eles mandam Paulo e Silas para a prisão de alguma maneira. E aí eu começo a pregar sobre céus abertos. Por quê, irmão? Por quê, pastor? Você está falando de prisão e está falando de céu aberto? Porque eu quero dizer para você que não importa a sua situação, onde você está, onde você se encontra, se você se encontra numa carceragem, se você está preso no mundo espiritual, se o inimigo está amarrando a sua vida, existe céus abertos sobre você, e não há nada que possa impedir os céus de se abrirem e Deus derramar sobre a sua vida uma nova unção, um novo poder.
não existe. E nós vamos ver isso aqui. Nós enfrentamos dificuldades. Paulo e Silas estavam na prisão. O que eles estavam fazendo? Orando e adorando. Na prisão, pastor, como assim? Como que uma pessoa pode orar e adorar na prisão? Não faz sentido isso, pastor. Não faz sentido entender que pessoas estão felizes. Irmão, quem ora e adora, está feliz. Quem adora está feliz. Quem ora talvez esteja triste, passando por uma situação difícil, mas quem adora, irmão, está feliz. Nosso corpo, como cristãos, como crentes lavados e remidos no sangue de Jesus, nós sentimos a necessidade de adorá-lo pelo que ele é, pelo que ele faz. Essa é uma verdade. Deixa o menino ser usado por Deus, Ana. Deixa o menino ser usado por Deus, em nome de Jesus. E a verdade é que nós vamos ver, nós vamos ver Paulo e Silas adorando na prisão. E muitas das vezes nós estamos passando por dificuldades, na família, no trabalho e etc. E nós não conseguimos entender que a única coisa que Deus quer de nós, Ele não precisa, mas Ele quer de nós, é que nós o adoremos. Somente que o adoremos. E o primeiro ponto que eu quero falar para você é que os céus estão abertos para quem ora e adora. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Os céus estão abertos para quem ora e adora. Fala mais uma vez, com propriedade, fala para ele. Os céus estão abertos para quem ora e adora. Irmãos, no mundo a gente vê muitas armas, vários tipos de armas. E guerra tem arma. Para você ir para a guerra você precisa de arma. Mas quando eu li esse texto, a primeira coisa que Deus falou no meu coração é: Max, eu dei a você 2 armas. Eu entreguei a você as 2 armas mais poderosas desse mundo, que é a oração e a adoração. Tem um textinho bem clichê na internet que fala que a rainha Elizabeth, ela dizia assim: eu tenho mais medo de um cristão de joelhos do que todo o meu exército preparado. Mas a verdade, irmãos, que apesar desse texto ser clichê, ele é uma realidade, porque o mundo espiritual é que move o mundo natural. E se eu adoro ao Senhor, Ele vai mover na terra e vai guerrear por mim com um batalhão espiritual, com um batalhão celestial. Essa é uma realidade. A rainha Elizabeth não estava dizendo mentira, ela não estava sendo clichê, ela estava dizendo uma realidade. E Paulo e Silas vêm mostrar para nós que o mundo pode até nos prender, o mundo pode até nos jogar no cárcere, mas quando nós conhecemos a nossa identidade em Cristo, quando nós sabemos o poder que Ele tem, irmão, não existe cadeia que vai ficar de pé, não existe amarra que vai te prender, não existe nada que impeça a bênção de chegar até você. Oração e adoração são armas poderosas que Deus nos deu. Mas pastor, eles estavam na cadeia. Adorar na igreja é muito fácil, irmão. Adorar aqui quando está todo mundo reunido, na mesma vontade, na mesma intenção, é maravilhoso. Difícil mesmo é quando a gente está na peleja, é quando a gente está na guerra. Louva a Deus pelo meu irmão Mozart. Ele sempre diz isso: é guerra, pastor, é guerra, pastor. E eu entendo que existe uma guerra espiritual travada, mas eu tenho uma certeza, essa guerra já foi vencida lá na cruz do Calvário, e nós estamos prontos para hastear a bandeira da vitória. Não importa o ambiente que você está, seja ele na igreja, na casa de Deus, seja ele na sua casa, ou seja ele encarcerado no mundo espiritual que seja, a adoração e a oração vão continuar sendo as mesmas armas que você tem, as mesmas armas que Deus te deu.
Ah, pastor, mas adorar na dificuldade, pastor, você está me pedindo muito. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Jesus, lá no Getsemane, chorando gotas de sangue, ele diz: Pai, aparta de mim esse cálice. Se possível, aparta de mim esse cálice. Mas que seja feita a tua vontade. A tua vontade. Jesus estava adorando o nome do Pai, sabendo que ia para a cruz, irmão. Sabendo que ia para a cruz, ele está adorando o nome. A tua vontade seja feita. Que o meu corpo seja estraçalhado. Que o meu corpo seja entregue. Mas a tua vontade seja feita. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está adorando o Pai, mesmo na dificuldade, mesmo sabendo que era o fim do corpo material dele. Mas ele ressuscitaria 3 dias depois. Ele sabia que ele veio a cumprir aquilo que ele tinha. Eu quero que você saia daqui nessa manhã, entendendo que a oração e a adoração são armas que Deus te deu para lutar no mundo espiritual. Em nome de Jesus. Ponto 2 que eu quero dizer para você é que os céus estão abertos para quem confia em Deus. Quem confia em Deus aqui? Você confia em Deus, irmão? Você deposita a sua confiança em Deus, irmão? A palavra de Deus vai dizer lá em Atos 16, versículo 26, a seguinte frase: De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Paulo e Silas orando e adorando. Começa um terremoto. Pastor, mas terremoto é coisa ruim. Terremoto não é nada bom. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus quer, até o Satanás obedece. Quando Deus ordena, até o inimigo vai trabalhar no seu favor. E o terremoto era algo que seria difícil, era algo que seria complicado para eles. E aí mas como assim Israel terremoto? Eu fui buscar, irmãos, na internet, terremoto em Israel. Eu particularmente nunca tinha ouvido falar de terremoto em Israel. E aí eu fui procurar cientificamente a questão desse terremoto. A última vez que houve um terremoto em Israel foi com Paulo e Silas. Israel está em cima de uma divisão de placa tectônica. Em cima. Assim como nós, aqui na Califórnia, estamos na divisão, perto de uma placa tectônica. Paulo e Silas estavam ali, em cima de uma placa tectônica. E um terremoto acontece. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deus vai usar as divisões da terra para abençoar a sua vida. Talvez você pense assim: eu já viajei o mundo, eu já fiz, eu fiz e aconteceu. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Existe um lugar para você que Deus ainda vai usar para abençoar a sua vida. Em nome de Jesus. Existe algo que Deus separou que ainda vai ser bênção na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aqueles homens estavam encarcerados. E Deus usa um terremoto para quebrar todas as cadeias. Pastor, mas terremoto é causa natural, pastor. Deixa eu te falar uma coisa. Quem criou tudo foi Ele. Ele tem o domínio de todas as coisas na mão dele. Até a natureza, pastor, até a natureza. A natureza é o que Ele mais usa. Você já viu aquele pôr do sol mais lindo que tem aqui em San Diego? Irmãos, eu amo esse lugar. Deus me deu uma paixão tremenda por esse lugar. E eu posso ver Deus nas coisas que Deus colocou em San Diego. O dia que eu quero me conectar mais com Deus, que eu quero me sentir mais pertinho dEle, eu vou para o pôr do sol, eu vou ver as belezas dEle. Semana passada nós tivemos uma experiência assim. 2 irmãos abençoados aqui da igreja me levou para ver o pôr do sol. E eu fiquei maluco, meu Deus do céu. Vocês acharam meu ponto fraco. Eu amo esse lugar, eu amo assistir o pôr do sol deste lugar. Deus usa a natureza, Deus vai usar a natureza para abençoar a sua vida. Deus vai usar o que Ele quiser, o que Ele precisar para abençoar a sua vida, Ele vai usar, irmão. Não somente a natureza, mas Ele vai usar pessoas que estão ao seu redor. Eu não sei se você entendeu junto comigo esse texto do versículo 26, mas a palavra de Deus vai dizer para mim e para você que não caiu as cadeias de Paulo e Silas. Não caiu as cadeias de Paulo e Silas. A palavra de Deus vai dizer que
todos ficaram libertos. Todos os que estavam naquela prisão. Deixa eu te falar uma coisa, quando Deus começar a abençoar a sua vida, Ele vai abençoar aqueles que estão ao seu redor, pelo teu clamor, pela sua oração, pela tua adoração. Todos aqueles que estavam na prisão foram libertos por conta da oração e adoração de Paulo e Silas. Quando os céus se abrirem sobre você, a bênção que vai ser derramada sobre a sua vida, vai começar a impactar pessoas que estão ao seu redor, em nome de Jesus. Quando você começar a exercitar o seu chamado na totalidade, você vai ser bênção na vida das pessoas que estão ao seu redor, e Deus vai usar a sua vida para impactar pessoas que estão junto com você. Pastor, mas a prisão é difícil demais. E quem disse para você que ia ser fácil, irmão? Fazer aquilo que Deus mandou, pastor, era para ser fácil. Não, não era não, irmão. Ontem a gente estava conversando aqui no lounge, depois do culto, e um irmão veio falar comigo assim, pastor, eu acho que eu vou sucumbir, já não tem jeito mais. Está difícil demais, pastor, a coisa já não anda. Eu falei, irmão, por que está acontecendo assim, irmão? Você tem alguma noção? Eu questionei para ouvir dele. Ele falou, pastor, foi eu começar a servir na igreja, pastor. Foi eu começar a servir na igreja, as coisas começaram a caminhar tudo de ponta cabeça, pastor. Esse homem virou para mim e falou comigo assim, eu não aguento mais, pastor. Eu já não estou aguentando mais, eu não consigo. Eu virei para ele e falei com ele assim, irmão, se Paulo e Silas tivessem olhado para a situação de prisão, para desistir do chamado deles, a palavra de Deus não teria chegado até nós. Deixa eu falar uma coisa com você, aguenta um pouquinho mais, o Deus que é fiel a você, Ele vai te dar força para passar por essa situação. O Deus que é fiel a você, Ele vai cuidar de você até o último minuto. Ele não vai entregar uma bênção na sua mão, sem antes testar a sua vida. E ele, amém, pastor, eu agarro essa palavra. Mas a verdade é que se Paulo e Silas tivessem olhado para a situação que eles estavam, irmão, sei lá se a palavra de Deus teria chegado até nós. Se eles tivessem desistido por estar presos, a palavra de Deus não teria chegado até nós. Meu Deus, o relógio está contra mim hoje. Paulo e Silas, eles não olham para a situação que eles estão, eles não entendem que cadeia é algo do mal, eles simplesmente tapam os olhos para ver a situação ruim e focam em Cristo. Às vezes, irmão, tudo que nós precisamos é tirar os olhos do lugar errado e colocar os olhos no lugar certo. O lugar certo que você tem que olhar é para Cristo, irmão. Para de ficar olhando, está difícil, pastor, isso aqui vai me matar, pastor, isso aqui vai me destruir, isso aqui vai ser meu fim. Não vai! Aquele que te chamou é fiel para cumprir na sua vida o chamado que Ele derramou sobre você. Eu fiquei inconformado com isso, irmãos. Eu fiquei inconformado quando eu comecei a ver que Paulo e Silas estavam na prisão, adorando ao Senhor. Por muito menos eu teria aberto mão até, sabe lá do que? Eu sou humano, acho que todo mundo aqui é humano igual eu. Por muito pouco a gente fala de desistir. Eles estavam lá presos, irmão. Eles estavam presos. Mas eles não desistiram daquilo que Deus tinha para eles. Eles tinham uma palavra, eles estavam debaixo de uma palavra, e eles sabiam que o Deus que chamou ia cuidar deles até o fim. E Paulo vai dizer isso. Se a gente for passear na palavra, Paulo vai dizer, para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo. A única coisa que Paulo queria era focar a mente dele, a visão dele no trono da graça de Deus e cumprir aquilo que Deus chamou. Deus está te levantando para ser um Paulo nessa geração. Entenda isso. Não existe nada que vai te parar. Não existe prisão que vai te parar em nome de Jesus. Não vai existir cadeia que vai ficar à sua frente. Se precisar, Ele vai usar até terremoto.
Pastor, Deus está saculejando a minha vida, olha o terremoto aí. Pastor, minha vida parece que vai cair, porque tá tudo balançando. Olha Deus usando o terremoto aí. Às vezes não é um terremoto na terra, mas é um terremoto na sua vida, para tirar aquele monte de carrapicho que está no seu lado, para limpar a sua vida, para que você possa cumprir o chamado dele da forma certa. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Deus age no tempo certo. O terremoto não destruiu, ele abriu portas. O terremoto abriu portas. Quando os céus estão abertos sobre a mim e sobre a sua vida, irmão, terremoto abre porta. Terremoto abre porta. As dificuldades vêm para nos levar para um novo nível. Paulo e Silas foram presos naquela ocasião, para que Deus pudesse levar eles a um novo nível de adoração, para que Deus pudesse levar eles a um novo nível de oração, a um novo nível de fé no Senhor Jesus. É isso que Deus estava fazendo com eles. Os céus estão abertos para a glória de Deus se manifestar. Versículo 27 e 28 vai dizer para mim e para você: o carcereiro acordou. Existia um homem que vigiava a prisão. O carcereiro acordou, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, pois pensava que os presos tivessem fugido, mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Você vai ser bênção na vida da pessoa que está do seu lado. Pega na mão dessa pessoa e fala assim: eu quero ser bênção na sua vida. Fala mais uma vez: eu quero ser bênção na sua vida. Irmãos, Paulo, depois de ver um milagre acontecer, ele vai ver o carcereiro, o homem que estava vigiando a prisão, querer se matar. Por quê? Porque para ele, o governador ia mandar matar ele não estava vigiando a prisão. O que aconteceu, filho? Que você não vigiou os presos, fugiu todo. Eu imagino aquele homem encontrando com o chefe dele. Como assim? O que aconteceu que você deixou todo mundo embora? E ele abriu tudo, ele engasgando e dizendo: abriu tudo, eu não sei o que fazer. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que eu aprendo com isso? Quando Deus fizer milagre na sua vida, abençoe outras pessoas. Não simplesmente ache que você é melhor. Paulo poderia muito bem ter saído daquela prisão e ir caminhando e ir embora. Deus o tinha libertado. Você está aqui comigo? Deus tinha libertado Paulo e Silas. Eles podiam muito bem virar as costas e ir embora. Mas eles iam ver um homem se matando, porque Deus estava abençoando eles. Aquele homem não conseguiu entender o milagre. Aquele homem, ele ia se matar, porque ele não conseguia entender o milagre. Você tem noção da profundidade disso, irmão? Tem gente, irmão, que está olhando para você, te vigiando. Deixa eu te dizer uma coisa: essa pessoa que está te vigiando, essa pessoa que está olhando para você, abençoe a vida dela, seja a bênção na vida dessa pessoa. Esse carcereiro é essa pessoa. Ele estava vigiando Paulo e Silas. E Paulo e Silas, preparados para sair, veem aquele homem. Não se mate, estamos todos aqui. Eu imagino Paulo e Silas virando para aquele homem: ei, fica tranquilo. Deus que faz milagre na minha vida, faz na sua também. O Deus que salvou a minha casa, vai salvar a sua também. É isso que Paulo está dizendo para aquele homem. O propósito de Deus vai além da libertação física. Ele quer transformar vidas. Deus fez um milagre na vida de Paulo. E Deus sabia que Paulo ia ser preso. Deus permitiu aquela situação. Para quê? Por quê? Talvez porque Ele quisesse salvar esse homem. E eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Ele usa até a prisão para abençoar a vida do carcereiro. O carcereiro estava pronto para se matar, mas Deus tinha um plano na vida daquele homem. E nós vamos enxergar isso aqui, irmão. No versículo 29 e 30,
e 31, nós vamos ler que o carcereiro trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas e perguntou: o que eu preciso para ser salvo? Eu imagino aquele carcereiro perguntando para Paulo e Silas como que ele ia ser salvo da morte, porque o governador dele, o chefe dele ia matar ele. O chefe dele não ia permitir que ele ficasse vivo depois de todos os da prisão serem libertos. Eu imagino aquele homem perguntando de forma física para Paulo: como eu vou ser salvo? Como que eu vou sair desse lugar vivo? Não tem jeito. Não tem jeito de sair vivo desse lugar. O meu chefe vai me matar. Mas Paulo e Silas, ligados no trono da graça, vão dizer para aquele homem: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. A salvação que você precisa é essa. Seu chefe pode até brigar com você, seu chefe pode até querer te destituir do cargo, seu chefe pode até querer te mandar para outro lugar, mas a verdade é que a única coisa que você precisa é estar ligado no trono da graça, para que a bênção de Deus possa alcançar a sua vida. O verdadeiro milagre não foi o terremoto, mas o coração endurecido daquele carcereiro ser entregue nas mãos do Senhor. Existia um propósito naquela prisão, existia um propósito até naquela prisão, e Deus tinha algo para fazer naquele dia, Deus tinha algo preparado para fazer naquele dia. Deus usa a prisão para salvar o carcereiro, Deus vai usar o seu trabalho para abençoar a sua vida, irmão. Naquele dia, Deus ia usar aquela prisão para abençoar a vida do carcereiro. Era o trabalho dele, irmão. Deus estava usando o trabalho dele, com uma situação difícil no trabalho dele. Às vezes você está passando uma situação difícil no seu trabalho, pelejando: meu Deus, que dificuldade, meu chefe é chato, essa companhia só me dá dor de cabeça. Mas Deus vai começar a usar até isso para abençoar a sua vida, irmão, para tratar o seu caráter, para trazer bênção para dentro da sua casa. Entenda, o que Deus te deu vai ser bênção sobre você, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? E eu começo a terminar. Eu queria te convidar a ficar de pé. Os céus estão abertos para um novo propósito. Os céus estão abertos para um novo propósito. No versículo 33 e 34, nós vamos ler algo muito interessante. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: olha, naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. O carcereiro é usado para cuidar de Paulo e Silas. O carcereiro é usado para cuidar. O homem tinha acabado de aceitar Jesus, tinha acabado de dizer: Deus, eu estou aqui. Deus já começou a usar ele para a vida de Paulo e Silas. Talvez você pense assim: ah não, para ser usado na igreja tem que ter muitos anos de crente, tem que já ter lido a Bíblia toda, tem que ter 50 anos de evangelho, ter nascido num lar cristão. Deixa eu te falar uma coisa: basta você levantar a sua mão e dizer: Deus, eu me rendo a Ti, e Deus vai começar a usar a sua vida, e Deus vai começar a usar a sua vida para abençoar pessoas que estão ao seu redor. Essa é uma realidade nossa, como cristãos. A palavra de Deus diz que naquela mesma hora da noite, não foi depois. Deus não precisou de 50 anos de crente para aquele carcereiro, para usar a vida dele. Deus não precisou dele fazer 5 cursos teológicos. E eu não estou aqui contra estudar a palavra de Deus, pelo contrário. Eu estou aqui para dizer para você que você vai ser muito usado, que você precisa se preparar para isso, mas que Deus vai começar a usar você a partir de hoje, em nome de Jesus, na vida das pessoas que estão ao seu redor. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados, depois os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição e encheu-se de alegria, porque agora toda a sua casa cria em Deus. Toda a sua casa cria em Deus. Nós vamos ver aqui, irmãos, que Paulo disse para ele: a única coisa que você precisa é crer no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua.
E no último versículo nós vamos ver que Deus salvou a casa de Paulo. Deus abençoou a casa de Paulo. Do carcereiro, perdão. Deus usa Paulo para salvar a casa daquele carcereiro, não somente a vida dele. O carcereiro que antes aprisionava, agora lava as feridas dos servos de Deus. O homem que cuidava de manter Paulo e Silas presos, agora cuida dos homens que estavam presos. Deus transformou a vida daquele carcereiro. Sabe por quê, irmão? Porque os céus foram abertos sobre a vida dele. Os céus foram abertos sobre a vida daquele homem. Quando os céus são abertos sobre a sua vida, você está pronto para abençoar a vida de outras pessoas, para cuidar da vida de outras pessoas, e é isso que nós iremos fazer em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhos nessa manhã. Os céus estavam abertos sobre Paulo e Silas, mas os mesmos céus se abriram sobre a vida do carcereiro. Existem céus abertos sobre você nessa manhã. Existem céus abertos sobre a sua casa nessa manhã. Existem céus abertos sobre a sua família, sobre aquela situação que você acha que não tem resolução mais, que não tem mais jeito. É sobre ela que os céus estão abrindo sobre você, em nome de Jesus. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Eu quero te convidar a fazer a oração mais